Jesus voltou, ajuda a realizar meu sonho de chegar nos 100 mil seguidores e dedão no like aí, nem se for por pena, meu povo. Bora pro vídeo que hoje a giripoca vai piar, hein? É o seguinte, ó. Pastor faz a leitura da sexualidade dos dias atuais, hein? Júlio César comia as mulheres dos senadores e dava pros melhores soldados. Nossa! Vamos ver isso Faço a aqui. leitura do que está acontecendo em relação à sexualidade humana Ah, como uma coisa que decorre profunda e totalmente, quase, dos grandes avanços científicos de hoje. Houve um tempo em que a humanidade, até há muito pouco tempo atrás, se não houvesse a união heterossexual para haver a proliferação da espécie humana, não haveria continuidade de espécie humana. Então, o cara que não gostava de mulher, que se afeiçoava por homem, fazia o sacrifício, prendia a respiração, fazia o esforço que fosse preciso para casar, para se vincular sexualmente a uma mulher, para gerar a média de filhos daquele tempo, que era no mínimo 4, talvez mais, 8, 9 ou 10, mas eram coisas tópicas. Ele ia lá, não tinha nem vontade de olhar aquele corpo, em geral era no escuro, era um vapt-vup, entrou, Buraco no ejaculou, lençol. saiu buraco no lençol, barriguinha foi feita, cumpri o meu papel, a gravidez era um pretexto para eu nem chegar perto, depois da gestação, o tal do descanso, às vezes era para sempre, até o próximo filho, que era quase sempre uma demanda da esposa. rapaz. Saúde. Vambora. E não do cara, a menos que ele fosse um rei, precisasse de um filho homem para a sucessão. E depois de Franz Crick, de Mendel e de Franz Crick, nós começamos a evoluir na direção da engenharia genética, de descobrir os segredos da genética. Mapeamento, né? Mapeamento. E depois que o genoma humano foi todo aberto, e antes disso mesmo, quando nós já aprendemos a compreensão do engravidamento através de vitro e de outras coisas, aonde o sexo em si foi ficando secundário, ele só era importante para prazer, para quem gostava da onda e do barato, e aí cada vez mais quem gostava de homem ficava com homem, quem gostava de mulher ficava com mulher. E se tivesse a vontade Eu não acredito que as pessoas faziam isso. Quem gostava de homem ficava com homem, quem gostava de mulher ficava com mulher. Que absurdo isso, gente. Meu Deus. de fazer um filho, faria no laboratório, inseminava de um determinado modo, ou uma barriga de aluguel, fosse como fosse. Isso eu estou falando ainda de 30, 40 anos atrás. Mas, na atualidade, eu vejo toda a geração que cerca os meus netos, eles não pensam mais assim. Tem gente que diz, bom, no dia que eu quiser filho, duas meninas que se amam e que vivem juntas e que casaram com 23, 24, 25, 26 anos, dizem, não, a gente está estudando, ainda falta fazer o mestrado e o doutorado, quando a gente terminar, nós duas vamos querer ser mães. Então nós vamos a um banco de sêmen, vamos escolher o sêmen do mesmo homem para que os nossos filhos tenham uma semelhança de convergência, já que nós somos pessoas diferentes, mas o pai será o mesmo. Então eles serão filhos que terão uma... Caramba, eu nunca vi duas mulheres engravidar ao mesmo tempo junto. Porque geralmente quando tem um relacionamento, tem a passiva e a ativa, né? Se eu tô falando merda, coloca aqui nos comentários embaixo para eu saber. E o seguinte, atualmente tem muitos cidadãos de bens aí que só se casam e mantêm o casamento por única e exclusivamente a aparência, porque a gente sabe que eles gostam mesmo é de bilola. Vamos lá. semelhança, uma convergência de semelhança com o mesmo banco de sêmen que veio do mesmo indivíduo. Isso que já está acontecendo na Terra inteira e que começa a acontecer no Brasil, acaba cada vez mais com essa necessidade da manutenção da aparência
da conjugalidade, que foi uma coisa que criou mentiras extraordinárias no curso da história humana. Casamento de fachada. Você vê, por exemplo, os Césares. Praticamente você não encontra nenhum César que não fosse bissexual, pelo menos. O Júlio César, por exemplo, a fama dele era de ser a amante de todos os soldados e de ser o marido de todas as esposas, porque ele gostava dos dois lances. Então, as mulheres dos senadores, ele comia as que ele queria e também dava para os melhores soldados no campo de guerra, como também pegava os caras ativa e passivamente. A Roma foi conhecida por isso, mas não somente Roma. Quase todas as sociedades Os anteriores, gregos, né? os egípcios também, foi não só nesse nível. Os egípcios começaram a fazer o engravidamento in vitro, entre aspas, se casando com as próprias irmãs, para poder manter aquele ciclo genético dentro do escopo da genética considerada divinizada, já que os faraós eram filhos dos deuses. E as primeiras 4 gerações das dinastias egípcias são a elas atribuídas o fato de terem sido originadas pelos deuses, ou seja, por entes de outra dimensão, extraterrestres que inseminaram mulheres e produziram filhos híbridos entre os humanos. Então, a gente está tocando aqui, quando toca na genética, a gente abre um mundo de outros interesses paralelos. Vai haver cada vez mais, entre nós no planeta, essa sociedade, a construção de uma sociedade onde a sexualidade heterossexual vai ser cada vez mais apenas opcional, de acordo com a pulsão real de cada pessoa. Brasil, vocês acham que o casamento homossexual só acaba com a família tradicional brasileira quando um dos casais aí da família tradicional termina para se relacionar com LGBTQSIA+? Coloca aí nos comentários para eu saber e ajude eu a realizar o sonho aí de chegar nos 100 mil seguidores. Sorte o dedo no like, nem se for por pena, hein? Abraço sagrado, Ben Cibernética e fui!